A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, do grupo Os Abençoados. Uma boa noite a todos os irmãos. Espero que os irmãos estejam todos bem. Meus irmãos, dando continuidade à nossa segunda aula, segundo estudo, melhor assim dizendo, que nós intitulamos com o seguinte tema: a grande missão de servir às mesas. Na gravação passada, por que não dizer na aula passada, nós falamos sobre a necessidade de termos algumas características para poder servir as mesas com excelência, para termos um alimento sólido e, como assim nós falamos na última aula, não através da exegese do texto que está nos dizendo que era o alimento físico, era servir as mesas literalmente, Atos 6 dos Apóstolos, o texto que nós tomamos por base, mas sim de uma forma espiritual. Características que alguém precisa ter para servir às mesas. Eu tenho certeza que essa segunda aula vai ser a continuidade da bênção, né? Hoje nós vamos nos ater ao primeiro conceito, ao primeiro princípio, a primeira qualidade, a primeira característica que alguém que se levanta para servir as mesas, que é eleito para servir as mesas, precisa ter. Característica essa que nós encontramos no capítulo 6 e o versículo 3, que nos diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Aqui nós encontramos a primeira característica. Qual é ela? Boa reputação. Em outras traduções, que tenham um bom testemunho. Então, hoje o alimento é um pouco mais forte, meus irmãos. Peço que os irmãos não se assustem, mas fiquem até o final desta gravação, que eu tenho certeza que vai ser vai ter um poder muito grande de construção sobre não somente a vida dos irmãos, mas a minha vida também. Então, o que é boa reputação? Boa reputação é um conceito obtido por uma pessoa a partir do público ou da sociedade em que ela vive. Boa reputação não sou eu que me intitulo. Boa reputação não sou eu que grito aos 4 cantos aquilo que eu sou ou que deixo de ser. Boa reputação é o que a sociedade, é o que o público, que as pessoas dizem ao meu respeito. Boa reputação é o que o meu vizinho da frente, o meu vizinho do lado, da esquerda, da direita, dos fundos, as pessoas a qual eu convivo, a vizinhança a qual eu circulo, entende? As pessoas que são próximas de mim, elas que vão gerar este conceito de boa reputação. Elas que, através das minhas atitudes, elas vão denunciar esta boa reputação, se é que eu tenho, ou uma má reputação. Perceba que reputação é diferente de caráter. Por que é diferente de caráter? Porque quando nós falamos de reputação, a reputação eu posso transparecer aos irmãos, eu posso mentir, eu posso ser uma pessoa na frente dos irmãos e ser uma pessoa completamente diferente quando não estou na presença dos irmãos. Boa reputação eu posso mentir que tenho através de atos fraudulentos, verdades mentiras, melhor dizendo, mentiras, enganos. Eu posso dizer uma coisa e ser outra, mas a boa reputação ela me dá esse amparo. Eu mostro para os irmãos aquilo que eu quero mostrar e gero um conceito de boa reputação. Posso ter na intimidade uma vida completamente depravada, mas eu mostrando para os irmãos isto gera um conceito de boa reputação. Já o caráter é diferente, porque o caráter é aquilo que eu tenho enquanto ninguém está me olhando. Caráter é o que eu sou quando eu estou sozinho. Entende? Boa reputação eu transpasso, eu posso mentir, mas caráter, quando os olhos do pastor não me enxergam, quando os olhos da minha esposa, você esposa que está me escutando, quando os olhos do marido, os filhos, entende? Assim é caráter. Quando não tem ninguém nos olhando,
no sentido humano, porque nós sabemos que os olhos do Senhor estão 24 horas contemplando todos os moradores da terra. Então, só para nós conceituar boa reputação e caráter, porque quando nós falamos de boa reputação, Paulo assim vai escrever a Timóteo em uma das suas cartas, que lá no desejo, aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Mas espera aí, Lucas, o texto que nós estamos fazendo menção é sobre os diáconos, e agora tu fala sobre bispo, sobre pastor, sobre uma posição mais elevada dentro do ministério da igreja. Eu trago para os irmãos que Deus, ele não tira a unção de diácono para colocar uma unção de presbítero. Deus não tira a unção de diácono para colocar uma unção de evangelista, de pastor, não. Um pastor, e perdoe-me a expressão e me permita os pastores que me ouvem, o pastor, quando foi consagrado a pastor, não perdeu a unção de diácono. O pastor é um pastor, mas que ainda exerce as funções da diaconia. Entende? Que nós fomos chamados para servir, irmãos. Independente da posição, da hierarquia da igreja, do ministério eclesiástico, nós fomos todos chamados em uma totalidade para servir, servir por excelência. Jesus nos deu exemplo quando foi indagado e disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Então, Jesus é o mestre, nós somos os discípulos, nós o imitamos. Então nós estamos aqui para servir as massas, servir as pessoas, mostrando o caminho da verdade. Então é muito importante, voltando àquilo que eu estava dizendo, Paulo escreveu a Timóteo que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja, mas para que o bispo, para que o diácono, por que não, para todo aquele que almeja uma posição mais elevada, ele precisa ter boa reputação. Para os que estão de dentro? Não. Para os que estão de fora. Paulo é bem enfático em dizer que aquele que deseja alguma coisa dentro da igreja, que deseja ser ouvido, que deseja que a sua palavra alcance pessoas, ele precisa ter boa reputação com os de fora. Isso inclui o quê? Precisa ter boa reputação com os vizinhos, no emprego, precisa ter no comércio, boa reputação, compra e paga, boa reputação. Tá sozinho, não é alguém que olha para mulheres na rua, não é mulheres que olham para homens na rua, não é uma pessoa que tem uma dupla identidade, não. Isto tudo está englobado dentro de uma boa reputação com o que estão de fora. Quando alguém toca no meu nome, quando alguém toca no nome dos irmãos, e de uma forma muito boa, este eu dou testemunho porque tem uma boa reputação. Então, este é o requisito para quê? Para que alcancemos aqueles que estão de fora e também alcancemos os que estão aqui dentro da congregação. Porque ainda hoje eu falava sobre isso. Terrível é quando nós conhecemos a vida de um obreiro que tem uma dupla identidade e ele está pregando. Só que quem está lá no último banco e conhece a vida deste obreiro, antes de chegar nos seus ouvidos a palavra, o testemunho do obreiro fraudulento está gritando mais alto do que a pregação da palavra. Então perceba que é muito sério isso, é de muita importância este primeiro requisito para poder servir as mesas com excelência, ter boa reputação. Eu já adianto, só dando uma pincelada, dando uma ênfase no segundo ponto que vai ficar para uma próxima oportunidade, que por que este segundo adjetivo, esta segunda característica não é por primeiro? Porque a segunda característica de alguém que serve as mesas é cheio do Espírito Santo. E por que alguém, antes de ser cheio do Espírito Santo, precisa ter boa reputação? Porque somente rodar, somente falar línguas estranhas, somente profetizar, não é garantia de ser alguém cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo vai além de
estas manifestações exteriores do Espírito Santo. O Espírito Santo está muito mais interessado em outros tipos, não tão somente manifestações físicas, mas também espirituais, de boa conduta, bom relacionamento. E na próxima aula nós vamos estar nos aprofundando sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, e aí é o nosso segundo requisito, porque eu pergunto para os irmãos, o que adianta eu pregar, eu pular, eu falar em línguas estranhas, eu profetizar, se eu não tenho uma boa reputação nem com os de fora e muito menos com os que estão dentro? O que adianta eu ter todas estas manifestações espirituais e ter uma vida dissoluta, uma vida banal, uma vida carnal, uma vida com uma dupla identidade? Então, quando eu disse que o alimento seria um pouco mais forte, é mais forte hoje. Eu estou chamando a atenção para aquele que deseja, irmão. Me perdoe a sinceridade, Deus opera assim, Deus usa assim. Eu estou crendo que estou alcançando pessoas que querem, irmãos. Pessoas que estão apertando o play e estão absorvendo o conteúdo, estão interessadas em crescer mais espiritualmente. Não que nós sejamos alguma coisa, torno a dizer, nós somos o menor obreiro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos com o intuito que os irmãos cresçam, os irmãos evoluam, entende? De uma forma muito sobrenatural. Então, este material, este estudo, esta palavra é para quem almeja algo da parte de Deus, para quem quer crescer, para quem quer entender que não adianta ser cheio do Espírito Santo, e aqui eu falo entre aspas, entenderemos mais para frente, ter todas estas manifestações, falar em línguas, o culto todo, correr de um lado para o outro, mas nada adianta se o meu testemunho for pejorativo. Se o meu testemunho for contrário às Escrituras, cairá por terra a obra da cruz, porque alguém não encontrará credibilidade na minha vida, meus irmãos, para que empreste o seu ouvido, para que eu possa falar do amor de Jesus Cristo. Então é muito sério este primeiro requisito, que possamos nos esquadrinhar, nos policiarmos para encaixar as nossas vidas e obter, torno uma vez mais a dizer, ter este conceito obtido por uma pessoa a partir do público ou da sociedade que ela está inserida. Então, é muito importante que nós nos atentamos a estas verdades, meus irmãos, para servir as mesas espirituais por excelência. Deus está contando com mão de obra, irmãos, mão de obra qualificada. Tem muitas pessoas servindo alimento estragado, matando as outras. Tem pessoas que já nem querem mais ir à igreja. Pessoas que trocaram a sua comunhão com Deus. Talvez numa próxima oportunidade nós entraremos com a primeira síndrome da humanidade. A primeira síndrome da humanidade foi a síndrome do me fizeram. Talvez pessoas estão se escondendo através destes me fizeram. Entende? Esta falta de alimento, meus irmãos, é muito sério. Eu falo isso com muito temor. Deus sabe quanto minhas carnes tremem neste momento. Com muito temor e tremor diante da presença de Deus. É muito sério. Nós estamos perdendo muitas pessoas. Nós estamos perdendo muitos crentes, porque o alimento está sendo negligenciado. O alimento que era para ser servido para alimentar o povo espiritualmente, o alimento está sendo surrupiado dos nossos altares. Muitos pastores, muitos obreiros que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo assim escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 3, que eles se constituem inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre, eles não entendem nada, eles são opositores da obra redentora do Calvário. Eles não pregam mais a verdade, eles não alimentam mais as suas ovelhas. Eles estão tirando a lã, a gordura, pregando somente finanças, somente prosperidade. E as ovelhas estão morrendo de anemia, as ovelhas estão morrendo fracas, muitas indo à sepultura com depressão, ansiedade, crise, síndromes
todas as doenças psicossomáticas que têm afligido as nossas gerações. Então, que nós possamos nos atentar a isso, meus irmãos. Não quero ser extenso. Que nós possamos ter boa reputação. Para poder alcançar as pessoas, precisamos, irmãos, ter boa reputação. Ser pessoas confiáveis, pessoas que têm algo para dar às outras pessoas. As pessoas precisam enxergar em nós, discípulos de Cristo, verdadeiramente nós venhamos exercer aquilo que pregamos, que nós venhamos pregar o que vivemos e viver o que pregamos. É a última hora da igreja e nós precisamos alcançar as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que estão frustradas, as pessoas que foram enganadas por estes falsos líderes, falsos mestres que enganaram estas pessoas, tiraram o último centavo e estas pessoas estão afugentadas. Mas Deus assim está levantando uma geração de pessoas que tenham boa reputação para que as outras pessoas emprestem os seus ouvidos. E eu tenho certeza que nós somos parte desta geração que está sendo levantada. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima aula, onde nós estaremos estudando a segunda característica, a segunda coisa mais importante que o crente precisa ter para servir às mesas, ser cheio do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, e uma boa noite a todos.